Muito boa tarde para todos. Pessoal, entre as coisas que eu aprendi e decidi lá nesses dias do Encontro Giants, eu vou começar uma programação diária de falar de algum conteúdo tributário. E a primeira coisa que eu quero falar é um assunto que dá continuidade a um assunto que eu já abordei alguns dias atrás, né? Que era sobre a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem ganha até R$5.000 por mês, né? Que na realidade seria um desconto, e esse desconto no imposto para quem ganha até 5.000 seria de 100% do imposto, e teria gatilhos, né? Conforme cada faixa de valor, até R$7.000 teria um pouco de desconto. A contrapartida que o governo colocou no projeto de lei seria criar uma tributação de 10% mínima para quem ganha acima de R$50.000, né? Esse assunto está no Congresso, já tem alguns dias. O relator é um deputado do PL, e entre as mudanças que o projeto recebeu de sugestão lá no Congresso foi que seria essa alíquota efetiva para quem ganha acima de R$50.000 não seria de 10%, baixaria para 3 ou 4. E o que acontece agora, gente? Meio que parece que o governo desistiu da medida, porque foi retirada a urgência da proposta. Tem toda uma situação lá que o governo e o Congresso estavam em rota de colisão, e o Congresso tinha trancado a pauta, e aí o governo não quis fazer um acordo, ele foi lá e retirou a proposta. Mas assim, é um negócio meio estranho, porque se o governo realmente quisesse que essa medida entrasse em vigor de imediato, ele poderia ter feito uma medida provisória e em seguida mandar o projeto para o Congresso para garantir a isenção. Então assim, parece que era propaganda, infelizmente. Vamos ver o que vai acontecer, porque agora o projeto passa a correr como um projeto normal, e ele vai para comissões do Congresso, e aí não tem nem previsão de data para quando isso vai andar. Uma situação interessante é que tinha uma pegadinha para o governo, não, para a população, né? Do governo para a população. Porque na troca de quem ia estar pagando esse imposto, a propaganda era que iria isentar até 5.000 para cobrar a diferença dessa isenção para quem ganha acima de 50, só que a conta que os deputados fizeram é que 3 ou 4% seria suficiente, enquanto o governo criava uma alíquota de 10% para acontecer isso. Então o que acontece? O governo ia arrecadar mais do que a isenção proposta. Eu pessoalmente, eu me considero uma pessoa economicamente um liberal, né? Em direção até como é que eu posso dizer? Não um liberal clássico, um liberal no sentido até mesmo na direção do libertarianismo, né? O que acontece? O que é os princípios disso? É sempre contrário a qualquer imposto, porque todo imposto é arbitrado sobre o que a população produz. Então, entre o que os cobradores de imposto do Estado lá na Idade Média faziam e acontece hoje, só mudou o tipo de violência, né? Porque naquela época a violência era mais explícita. Se a gente for pensar bem, Tiradentes morreu por causa de 20% de imposto. E hoje, para pagar 20% de imposto, você tem que ter muito planejamento tributário, porque por padrão, para a empresa é 34%, para pessoas físicas 27,5%, fora os impostos de previdência, né? Então, gente, todo imposto é ruim, todo imposto incide sobre a população, sobre a sociedade como um todo. Todo o dinheiro que o governo tira da sociedade é ruim, porque é através das transações voluntárias entre as pessoas que cria-se riqueza, e se esse dinheiro que o governo tira de impostos não fosse retirado da sociedade, as pessoas com certeza iriam negociar mais, comprar mais, fazer mais coisa e enriquecer todo mundo. Então, continua impostofóbico, ou até eu travei a língua para falar o termo hoje, e todo dia eu vou fazer um vídeo com alguma notícia tributária que seja interessante. Isso aí, pessoal, fiquem com Deus, tchau e fui!